Passamos a palavra nesse momento ao nobre senador Sérgio Souza, grande liderança do PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caros ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, Agência Senado, servidores aqui presentes, todos aqueles que nos acompanham ainda neste horário, 20 horas e 33 minutos de terça-feira, dia 19 de março de 2013, 19 de fevereiro de 2013. Senhor presidente, hoje é um dia que eu vi muitas reflexões sobre os avanços do Brasil dos últimos anos. Estive logo de manhã no Palácio do Planalto, onde, na presença da presidente Dilma, ouvi as explanações colocadas pela ministra Tereza Campelo da evolução, dos avanços da inclusão social no país, nos programas como Brasil Sem Miséria, Brasil Carinhoso e assim por diante. Também ouvi da presidente Dilma números que nos dão muita alegria. E antes de iniciar o meu pronunciamento, que vai ser referente a esses avanços, eu gostaria de complementar um pouquinho aquilo que o senador Jorge Viana falou aqui na tribuna, que se restringiu aos últimos 10 anos, que, na minha opinião, foram os mais importantes para os avanços da inclusão social, e o Brasil conseguiu estar pronto para esse crescimento. Mas isso tudo começou um pouco antes, e, na minha opinião, começa com a redemocratização do país, com o fim da ditadura, com eleições diretas, com estatuirmos num instrumento maior, numa lei maior, que chamamos de Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, as regras da democracia ou da redemocratização desse país. E, a partir dali, possibilitou que, logo após, no governo do presidente Itamar Franco, e depois, dado uma sequência, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, tivéssemos uma estabilidade econômica, que, na minha concepção, é o segundo momento que o Brasil passa neste momento recente que ele vive, pós-ditadura ou de redemocratização. Porque, se nós fizermos a conta, fazem apenas 25 anos que nós saímos da ditadura. Quase todos aqueles que nos assistem, nos veem nesse momento ou nos ouvem, têm mais do que isso. Nós sabemos que a maioria da população brasileira viveu na época da ditadura. E a estabilidade econômica do país e o fim da inflação possibilitou que os cidadãos brasileiros pudessem planejar as suas vidas. E depois vem um terceiro momento nessa história recente que merece o nosso enaltecimento, que vem já no governo do presidente Lula, que, com a sensibilidade de alguém que veio do interior do Nordeste, de Pau-Arara até a cidade de São Paulo, onde foi metalúrgico e chegou à presidência da República, com esta sensibilidade, percebeu que é um absurdo nós vivermos num país que é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, que é um dos países ricos desse planeta, e nós termos milhões e milhões e milhões de pessoas vivendo à margem do Estado, à margem da sociedade, vivendo em extrema pobreza. E ali reconheceu que um salário mínimo tem que ter um poder de compra mínimo, que naquela época era tido como meta $100. E hoje nós sabemos que ultrapassa a casa dos $350. Que um cidadão que tinha uma aposentadoria, e Vossa Excelência, senador Paim, que tanto defende aqui no Senado Federal a pessoa dos aposentados que tanto precisam. O seu salário não dava para pagar o remédio no final do mês, que precisava socorrer a ajuda dos filhos e parentes para manter a sua subsistência própria e da sua família. E hoje nós sabemos que o salário mínimo ele tem poder de compra. E às vezes este mesmo cidadão
pode ajudar ou acaba ajudando os seus filhos, os mais próximos, com o salário que recebe de aposentadoria, juntamente com o salário do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro ou companheira, e somando-se, nós sabemos que pode chegar à ordem de $700, ou seja, mais de R$1.300, é hoje 2 salários mínimos. E agora vem, no governo da presidente Dilma, um novo desafio. E lógico, nós sabemos que não foram só isso, temos muito mais do que isso, mas só para encurtar, vem no governo da presidente Dilma um novo desafio. Nós estamos subindo degraus e chegamos até aqui, 6ª maior economia do planeta, milhões, milhares e milhares, dezenas de milhões de pessoas saindo da extrema miséria, o Brasil crescendo no seu PIB nos últimos 10 anos, como apresentou o senador Jorge Viana, 5 vezes o que era em 2002, mas nós temos um degrau novo, e é um degrau mais alto que nós precisamos subir, que é a diminuição do custo Brasil. No mundo globalizado que nós vivemos, é um mundo onde nós vemos os produtos manufaturados adentrando as nossas casas no dia a dia. Se olharmos dentro da nossa casa, nós vamos ver dezenas de produtos que são produzidos em outros países, especialmente em países asiáticos. E daqui dessa tribuna eu já, por várias vezes, manifestei a minha preocupação do que era o Brasil no que diz respeito à produção industrial na década de 80 e o que é o Brasil no que diz respeito à produção industrial hoje em relação aos tigres asiáticos. Nós éramos 5 vezes maior do que os tigres asiáticos, e aí entenda-se a China junto, na década de 80, e hoje eles são 5 vezes maior do que o Brasil. Isso não quer dizer que o Brasil não aumentou a sua produção industrial, mas não aumentou o suficiente. Agora nós somos um grande produtor de commodities, agrícolas e minerais, e alguns países colocam barreiras a produtos manufaturados brasileiros, dizendo que é bem-vinda sim a commodity, mas não o produto manufaturado. Este é o grande desafio, a diminuição do custo Brasil, a diminuição dos juros, a diminuição da corrupção, a diminuição da burocracia, a diminuição do custo dos modais de transporte. E aí é que eu vejo a preocupação da presidente Dilma nesse sentido, lançando planos dos modais de transportes, aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, medidas como o Brasil Maior para a redução de taxas que impactam no custo da produção, políticas voltadas à diminuição de impostos e à agilidade da máquina pública para melhor atender ao cidadão. Este é o nosso grande desafio e espero juntos avançarmos no sentido de fazer com que o Brasil seja ainda mais rico e venha a ser o país de primeiro mundo que queremos. Mas para isso nós precisamos também ter cidadãos de primeiro mundo e que vivam com dignidade necessária. E é nesse sentido, senhor presidente, que eu venho à tribuna para dizer que, nas palavras da presidente Dilma, o Brasil sem miséria é o plano mais amplo, mais focado e mais moderno do mundo no combate às desigualdades sociais. Hoje foi anunciada a extensão da complementação da renda do Bolsa Família para alcançar os últimos 2,5 milhões de beneficiários. Parece pouco, mas é muito, gente. Que tivesse apenas uma pessoa na extrema pobreza já seria muito. Mas ainda temos no Brasil, à margem do programa Bolsa Família, 2,5 milhões de cidadãos brasileiros, que passam a ser, a partir do programa de hoje, beneficiários que ainda permaneciam em situação de extrema pobreza. Assim, o governo federal alcança uma marca histórica, a retirada de 22 milhões de brasileiros da extrema pobreza, do ponto de vista da renda, nos últimos 2 anos. Em 2011, havia 36 milhões de pessoas no cadastro único que estaria na miséria, caso
vivessem apenas com a renda familiar. Em virtude do programa Bolsa Família, 14 milhões escapam desta condição. Restavam, portanto, 22 milhões de brasileiros que, mesmo recebendo os benefícios do programa, continuavam na extrema pobreza. Ainda no ano de 2011, senhor presidente, medidas tomadas no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria diminuíram esse total para 19 milhões de brasileiros. Na comemoração do Dia das Mães de 2012, a presidente Dilma Rousseff lançou o programa Brasil Carinhoso, que complementou a renda das famílias com filhos até 6 anos de idade. No fim do ano, o benefício foi estendido para aqueles com filhos até 15 anos de idade, fazendo com que 16,4 milhões de pessoas ultrapassem o patamar de R$ 70 por pessoa, renda mensal. Permaneciam assim os 2,5 milhões de pessoas que agora, com o anúncio de hoje pela presidente Dilma, superam a miséria. É importante ressaltar que cerca de 40% dos novos beneficiários estão situados na faixa dos 16 a 25 anos, ou seja, vivem com menos de R$ 70 mensais. Isso é Brasil, gente. Nós temos isso ainda no Brasil, imagina, 2,5 milhões e éramos 36 milhões no passado. O que significa conferir mais de 1 milhão de jovens brasileiros maiores oportunidades para o futuro. Assim, totalizamos então os 22 milhões de beneficiários do Bolsa Família que saíram da extrema pobreza desde o começo do Brasil Sem Miséria. Trata-se de um feito que merece celebração por todos nós, brasileiros que reconhecem em nosso país uma nação rica em recursos humanos e naturais. E em pleno século XXI, não pode mais, em hipótese alguma, conviver com a tragédia da pobreza extrema. Com a medida, não existirá mais no Bolsa Família nenhuma família com renda inferior a R$ 70 por pessoa. Nós sabemos o valor de R$ 70, é 10% de um salário mínimo. Olha o tamanho do poder aquisitivo disso, mas faz uma diferença enorme para esses milhões de pessoas que não têm nem isso para comprar o alimento, a subsistência que precisa para se manter vivo. A complementação de renda para esses 2,5 milhões de pessoas beneficiárias do Bolsa Família terá investimento de R$ 773 milhões em 2003. O pagamento será iniciado já no mês de março. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, acabar com a extrema pobreza no Brasil é um dever de todos os homens e mulheres públicos desse país. E sendo assim, devemos unir esforços em torno desse objetivo. Com a medida anunciada hoje pela presidente Dilma, estamos dando um passo fundamental para a erradicação da pobreza extrema, mas ainda restará o desafio de chegarmos ao restante das pessoas que vivem nessas condições que ainda não estão cadastradas neste programa. É preciso buscar as famílias ainda invisíveis aos olhos do poder público, de modo a conhecê-las e assisti-las. E isso somente será possível com o apoio dos estados e principalmente dos municípios, das prefeituras. É forçoso reconhecer que através dessa cooperação já avançamos muito e podemos chegar aos 22 milhões de brasileiros nessas condições. A estratégia de busca ativa permitiu encontrar, cadastrar e incluir no programa Bolsa Família 791 mil famílias extremamente pobres desde o início do programa Brasil Sem Miséria.
Além disso, a inserção no Cadastro Único também dá acesso a outros programas que utilizam essa ferramenta para a seleção de beneficiários, como Tarifa Social da Energia Elétrica, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Verde, aposentadoria para as donas e para os donos de casa. Porém, ainda há o que fazer. E por isso, senhor presidente, apelo especialmente aos prefeitos de todo o país, para que busquem de forma incansável cadastrar mais 700 mil famílias, que é a estimativa que temos, que restam ainda para ser assistidas com os programas como este do Brasil Sem Miséria. E só assim, senhor presidente, nós teremos a erradicação total da extrema pobreza no Brasil. Quantificar os extremamente pobres é importante, mas não é suficiente para a gestão do Brasil sem miséria. Mais do que contar pessoas, é preciso agir para que elas saiam dessa situação. Isso requer que o poder público saiba quem são, onde moram, quais as características de seus domicílios, sua idade, escolaridade e informações sobre o trabalho e renda destas pessoas. Só assim podemos transferir renda para essas famílias, matricular seus integrantes em cursos profissionalizantes, oferecer-lhes serviços de assistência técnica e extensão rural, dar-lhes acesso à água ou a tarifas reduzidas de energia elétrica. O Cadastro Único, senhor presidente, é a única fonte de informações apropriada para isso. Afinal, aliado à garantia de renda, o Plano de Superação da Extrema Pobreza também promove ações de inclusão produtiva, como qualificação profissional, assistência técnica e extensão rural, o fomento à produção e de acesso a bens e serviços públicos, em especial nas áreas de saúde, educação, habitação, acesso à água e à energia elétrica. Senhor presidente, sabemos que a extrema pobreza se manifesta de múltiplas formas e além da insuficiência de renda. É por isso que o Brasil Sem Miséria envolve também estratégias para propiciar a inclusão produtiva do público-alvo e para ampliar e melhorar seu acesso a uma série de serviços públicos. A ordem é reverter a oferta e induzir o atendimento a quem mais precisa. Um exemplo é o programa Mais Educação, que oferece estudo em tempo integral e prioriza em sua expansão regiões com maior incidência de pobreza e escola com maior número de alunos beneficiários dos programas sociais do governo federal. Em 2012, mais da metade das 32 mil escolas que aderiram ao programa, 54% destas 32 mil escolas tinham maioria dos estudantes no Bolsa Família. Esse número deve crescer no ano de 2013. O mesmo está ocorrendo com a ampliação do acesso a creches para as crianças mais pobres, estimulada pelo aumento e pela antecipação de transferência de recursos do governo federal aos municípios numa iniciativa do Brasil Carinhoso. Em 2012, em apenas 4 meses, 2.744 municípios fizeram cadastramento para atender 381 mil crianças no programa Bolsa Família em creches públicas ou conveniadas. Até 2014, senhoras e senhores senadores, espera-se igualar o acesso das crianças mais pobres à creche à média nacional. A qualificação profissional também é fundamental. Em 2012, 267 mil pessoas de baixa renda ou pouca escolaridade se matricularam nos cursos do Pronatec. Até 2014, espera-se atingir 1 milhão de matrículas nesses cursos,
No meio rural, 253 mil famílias de agricultores extremamente pobres serão atendidas com assistência técnica, insumos e recursos de fomento. O programa de Água para Todos. No programa de Água para Todos, 260 mil cisternas foram entregues no semiárido no biênio 2011-2012, triplicando o ritmo da entrega anterior ao Brasil Sem Miséria. Até 2014, a meta é chegar a 750 mil cisternas instaladas. Enfim, senhor presidente, ao tempo que parabenizo a presidente Dilma e a ministra Tereza Campelo pelo sucesso do Brasil Sem Miséria, convoco aos gestores municipais e estaduais de todo o país para continuarem procurando aqueles brasileiros mais carentes que merecem ser beneficiários de programas dessa natureza. É tal como diz o slogan do programa, que o fim da miséria seja apenas o começo. É incrível, senhor presidente, nós que vivemos num país tão rico, lermos números como estes que mostram uma realidade fática do nosso país. Imagine, vossas excelências, como era esse país há alguns anos atrás. Quantas e quantas milhões de pessoas viviam à margem da sociedade, à margem do Estado, à margem da inclusão social. Senhor presidente, que possamos celebrar então, ao final do primeiro mandato da presidente Dilma, um começo de um novo tempo em que não mais haverá miséria no Brasil. Muito obrigado e uma boa noite a todos.